Eu já fui um cara muito viciado em videogame. Eu imagino que a maioria das pessoas que me conhecem hoje não sabe desse passado meu, mas eu já fui um cara que passava em torno de 10, 12 horas por dia jogando videogame. E teve algumas coisas que me fizeram virar a chave e parar de ser esse cara viciado em videogame. E de fato, foi muito bom eu deixar de ser esse cara, porque na minha percepção, jogar 12 a 13 horas por dia não é algo saudável. Nem do ponto de vista assim, neurocientífico, nem do ponto de vista de saúde, saúde mental, de saúde física, não é algo que vai melhorar a sua qualidade de vida e sim piorar a sua qualidade de vida. Então, se você é uma pessoa que é viciada em videogame, fica comigo até o final desse vídeo, que talvez com a minha experiência você possa tirar alguns aprendizados aí e refletir sobre isso. Uma das coisas que me fez parar de jogar videogame, na verdade eu ainda jogo, só que jogo muito, muito menos do que eu jogava antes. Antes, igual eu falei, jogava 12, 13 horas por dia. Hoje eu jogo tipo 2 horas na semana, quando eu jogo na semana, porque tem semanas que eu passo sem jogar. Então eu tenho uma quantidade muito controlada ali de tempo que eu passo jogando. E, e não sinto principalmente aquele vício, porque só quem já jogou videogame sabe como que é ruim você parar de jogar e ainda ficar pensando naquilo. Parece que tudo que você faz na vida, você faz pensando em voltar para casa e em jogar o videogame. E foi muito forte o que aconteceu comigo também ao longo da minha vida, porque no momento que eu mais fui viciado foi quando eu tinha 12 a 13 anos, eu tinha acabado de perder meu pai, e eu talvez descontei isso nos videogames e fiquei muito tempo, passei 2 a 3 anos ali jogando de 10, 12 horas por dia. E eu me dedicava muito, cara, em ser alguém bom, sabe? Ser alguém bom e realmente ser alguém diferente ali no aspecto de jogo, jogar a nível competitivo. Só que eu também percebia que eu não me divertia. Porque eu levava aquilo tão a sério, que aquilo não era uma diversão. Hoje eu reflito muito sobre o porquê que eu jogo. Hoje eu jogo como uma distração, buscando diversão, mas antes eu não jogava como uma distração. Talvez ali era onde eu tentava exercer o meu valor. E aí eu era um cara muito competitivo e muitas vezes até tóxico também, porque eu treinava muito, 10, 12 horas por dia. E acaba se você joga qualquer jogo 10, 12 horas por dia, não tem como você ser uma pessoa ruim, porque você está jogando muito mais do que a média. Então automaticamente você vai ser uma pessoa que vai jogar bem. E eu jogava bem e tinha esse comportamento tóxico. Só que o que mais afetava na minha vida é a quantidade de experiência que eu perdia. Porque como eu ficava 10, 12 horas jogando por dia, eu faltava em aula, eu quase reprovei no meu ano, o ano letivo, por faltar na escola. Eu quase reprovei porque eu tirei 36 notas vermelhas no meu primeiro e no meu segundo, não, eu acho que foi no primeiro e segundo ano. E então na verdade não foi com 12, 13 anos, foi mais ou menos com 15, né? 15, 16, caramba, 12, 13 não, foi com 15, 16 anos. E eu passava a maior parte do meu dia jogando e eu perdia muitas experiências com as pessoas que eu amava. Quantas vezes eu lembro da minha mãe me chamando para ir no aniversário? Eu lembro perfeitamente no aniversário da minha avó que eu não fui para ficar jogando videogame. E hoje eu não tenho minha mãe. Minha mãe ela faleceu. E quantas experiências eu não perdi com ela por ficar horas e horas e horas jogando. Se eu tivesse me divertindo, talvez ainda valeria a pena, né? Porque eu deixei de viver as experiências com a minha mãe, mas também eu estava me divertindo. Claro que nunca vale a pena você perder experiências com a sua mãe, mas pelo menos você está se divertindo. Pelo menos talvez não seja algo tão ruim. Mas eu não estava, né? E muitas vezes quando a gente joga videogame por vício, você não se questiona o porquê que você está jogando. Você simplesmente joga aquilo. É como se você tivesse um efeito de dependência e tivesse que jogar o tempo inteiro, mas a maior parte do momento que você está jogando, talvez você esteja passando raiva. E os jogos que eu jogava sempre foram jogos muito competitivos. Quem jogou FPS sabe quanto o jogo necessita que você esteja treinando o tempo inteiro. E dependendo da forma que você joga, aquilo, cara, quase não te promove experiências. E aí eu fui percebendo também que eu comecei a ficar atrasado em relação aos meus amigos. No mundo dos jogos, eu era uma pessoa extremamente avançada, onde eu sabia muito sobre aquilo, mas também sobre um jogo específico, um jogo de FPS específico, ou três, enfim, sobre FPS específico, mas não sabia muitas coisas sobre a vida. Enquanto meus amigos estavam estudando inglês,
enquanto meus amigos estavam se desenvolvendo, brincando na rua, eu tava lá fundado a cara no videogame. E acontece que você acaba perdendo inúmeras experiências na sua vida quando você está viciado. O bom é que eu acordei cedo, digamos assim. Eu lembro também que na minha graduação de nutrição, parte dela eu joguei bastante videogame, mas eu acho que o mais intenso mesmo foi nesse momento ali de 15 a 16 anos, que no começo eu falei que foi com 12, mas não foi. Enfim, eu acho que eu não pensei bem na hora de falar, mas foi com 15 a 16 anos. E depois, no meu momento de graduação, com 19, 18, até com 20 anos, também eu passei bastante parte da minha graduação jogando. Mas menos do que essas 10, 12 horas por dia ali que eu jogava, e sim menos tempo. Mas eu acho que um dos piores efeitos do videogame é você sair dele, não jogar, e mesmo assim aquilo ficar martelando na sua cabeça durante o momento que você está fazendo outra coisa. Eu acho que era uma das coisas que mais me irritava. Principalmente quando eu comecei a me questionar do porquê que eu estava fazendo aquilo. E aí eu percebia que quando eu não estava jogando, eu estava vendo um vídeo de jogo, ou então eu estava com alguém da minha família, mas só esperando passar aquele momento para eu voltar para jogar. Eu saía de casa só para cumprir tabela, que é tipo, tô indo pro aniversário, vou pro aniversário, mas não vejo a hora daquele aniversário acabar ou de eu sair mais cedo dali para voltar para casa e jogar, sabe? É como se sua vida inteira ela fosse permeada pelo jogo. É como se tudo que envolvesse ali, e basicamente você fica uma pessoa também muito pouco sensível para as coisas que acontecem fora. É como se o jogo virasse um seu refúgio. Que é tipo, a vida pode estar muito ruim. Exemplo, posso ter tirado uma nota ruim na prova, mas eu vou voltar para casa e vou jogar videogame, então tá tudo bem. E aí isso começou a me estressar muito. E aí eu comecei a bater de frente com isso. Sobre, cara, será que eu tô jogando para me sentir bem ou será que eu tô jogando por um vício, literalmente? E eu sei que a gente, assim, do ponto de vista neurobiológico, um hábito é um vício. Então a gente é viciado com muita coisa, só que o vício é um hábito que ele te faz mal, e mesmo ele te fazendo mal, você não consegue não fazê-lo. Já o hábito é um comportamento repetido, que independente se ele faz mal ou não, você repete. E aí o que acontece? Eu percebia que eu jogava por vício. E esse vício, ele me fazia ter muito menos experiências positivas durante a vida. E outra coisa também que eu fui percebendo é que os jogos eles foram mudando demais. Os jogos começaram a ser jogos muito intencionais em relação à venda. É como se o jogo te manipulasse de todas as formas para você ser uma pessoa que está o tempo inteiro grindando no jogo, que está o tempo inteiro adquirindo recompensas no jogo, sabe? E aí acontece que esses jogos eles mudam o tempo todo. E toda aquela habilidade que você vai adquirindo nesse jogo é perdida quando esse jogo modifica. Eu lembro perfeitamente o quanto eu me dediquei a um tipo de FPS específico que eu jogava, e do nada o jogo teve uma atualização que mudou assim radicalmente o jogo, e eu comecei a não gostar daquele jogo mais. É como se eu tivesse perdido o tempo que eu já me dediquei no jogo depois daquela atualização, porque é um jogo que já não fazia sentido. É claro que a habilidade motora adquirida você leva para outros jogos, mas é muito triste você ficar dedicando horas e horas upando o seu bonequinho, conseguindo roupinha para ele, conseguindo um monte de coisa, sendo que o jogo modifica e você perde tudo aquilo. E outra coisa que me marcou muito, isso já depois de velho, assim, no meu tempo de graduação, eu jogava um FPS que ele tinha umas skins que a gente comprava, que é tipo uma roupinha pro boneco, né? E eu percebia que meu boneco no jogo tinha mais roupas do que eu na vida real, basicamente. Eu percebia que eu quase investia mais grana no jogo do que eu investi em mim. E aí comecei a refletir, cara, se realmente estava sendo algo útil, se realmente eu estava me divertindo ou se eu não estava literalmente atrasando a minha vida. E aí eu percebi que eu estava atrasando a minha vida. E aí eu comecei a transferir essa questão do jogo para a vida real. Eu comecei a literalmente jogar na vida real. A imaginar que quanto mais tempo eu estudo, mais eu estou upando o meu bonequinho em uma skill. Aí eu comecei a literalmente trazer o que eu via no jogo para a vida real. Quanto mais horas eu me desenvolvo, melhor eu sou nesse jogo da vida. Mais adaptado eu sou, mais esperto, mais... Eu acho que a palavra que melhor resume seja realmente adaptado às situações. Se você desenvolve sua comunicação, você desenvolve uma skill extremamente valiosa, como se fosse uma skill dentro do jogo.
se você desenvolve sua capacidade argumentativa de comunicação, se você começa a ser uma pessoa mais inteligente, que conhece sobre mais assuntos diferentes, é literalmente como se você estivesse upando o seu bonequinho e conseguindo mais facilidades no mundo real. Só que enquanto você está upando o seu bonequinho virtual, você deixa de upar esse bonequinho aqui da vida real. E aí, literalmente, eu comecei a diminuir cada vez mais as horas que eu passava jogando, justamente por refletir de maneira profunda por que eu fazia aquilo. E não somente isso, eu comecei a me questionar, né? Do porquê que eu fazia. E hoje eu consigo perceber que eu consigo jogar de uma maneira extremamente saudável. Eu consigo jogar para relaxar e não para preencher alguma coisa ou fugir de algum desconforto, algo do tipo. E sim para curtir a experiência que o jogo me proporciona. E antes não era assim. Eu não estava ali para curtir a experiência, eu estava ali meio que para ser o melhor. Só que eu percebia que ser o melhor num jogo, cara, é muito melhor você ser o melhor na vida. Se desenvolver mais do que ser o melhor no jogo, onde vai vir uma atualização e aquilo, tudo que você, todos os anos que você gastou em ser uma pessoa melhor, ele cai por terra, cara. Imagina, tem pessoas que já passaram igual eu passei 2 anos ali afundado, dos meus 14 a 16 anos, no FPS, e o jogo teve uma atualização, aí lançou outro, e aquilo já não fez sentido, e foi 2 anos que eu passei 12 horas por dia, cara, e depois aquilo não fez sentido se eu tivesse feito alguma coisa da minha vida, se eu tivesse me desenvolvido. Claro que tudo na vida é aprendizado, mas olhe dessa forma. Olhe dessa forma do quanto você poderia estar gastando essas horas para desenvolver você. Se pergunte o porquê que você está jogando. Você está jogando para esconder um sentimento, você está jogando para ser aceito, enfim. Procure o porquê. Eu tive os meus porquês e eu consegui enfrentar isso e conseguir melhorar isso. Você também, procure seus porquês se você for uma pessoa que joga muito videogame, não esteja satisfeito, mas leve essa perspectiva de tipo, como você está upando, como você está melhorando a habilidade sua, as suas habilidades. Como você está upando as suas skins? Qual é a skin que você tem comprado para você e tem deixado de comprar no jogo?